Sem dúvida, se fixarmos a atenção exclusivamente no falar humano, se o consideramos simplesmente como uma manifestação da interioridade do homem, se consideramos o falar assim concebido como a verdadeira realidade da linguagem, então a essência da linguagem pode continuar a aparecer-nos apenas como expressão e atividade do homem. Mas o falar humano, enquanto falar dos mortais, não tem seu próprio fundamento em si mesmo. Antes do falar dos mortais, há um falar original, do qual procede qualquer outro falar. O falar original está na base de todo o movimento do universo, é a relação de todas as relações. Ele contém, sustém e oferece como de presente e torna ricas as quatro regiões do mundo, a terra e céu, Deus e o homem. No seu ser, uma defronte à outra, as governa e guarda, ao passo que aquele, o dizer original, permanece em si mesmo. Portanto, permanecendo em si mesmo, a linguagem, na qualidade de dizer original do quadrado do mundo, atinge e inclui na sua esfera a nós que, enquanto mortais, somos parte do quadrado, a nós que podemos falar só enquanto correspondemos à linguagem. O falar original atinge todas as regiões daquilo que pode tornar-se presente, faz que elas apareçam ou desapareçam, o que de tempos em tempos se faz presente. Como se vê, o Heidegger atribui à linguagem original uma densidade ontológica fundamental. A palavra não é apenas morada e sinal, mas também fonte e sustentáculo do ser das coisas. Isso, porém, não deve ser interpretado no sentido de causalidade eficiente. Não significa que a palavra produza o ser das coisas, porque, na opinião de Heidegger, em tal caso a palavra se tornaria, por sua vez, uma coisa. Em vez de julgar uma realidade subsistente que gera outras realidades. Em vez de fazer isso, Heidegger propõe considerar o falar original a maneira de uma relação, a relação fundamental, a relação de todas as relações, uma espécie de lei suprema, provavelmente inspirando-se na concepção heraclitiana do Logos. A palavra relação que continuamente incorpora e detém em si a coisa, de modo que ela é uma coisa. Como já foi dito, segundo o pensamento de Heidegger, a palavra original comunica o ser não no sentido causal criativo. A palavra não cria o ser, mas o diz. E dizer significa mostrar, fazer aparecer, revelar, iluminando, encobrindo, no sentido de apresentar o que chamamos mundo. Este apresentar o mundo, que é ao mesmo tempo iluminar e encobrir ou velar, é a essência viva do dizer. Do Sagen original, da linguagem original, que é essencialmente dizer, origina-se a linguagem humana, que antes ainda de dizer é essencialmente um ouvir, e só pode tornar-se um dizer depois de já ter sido um escutar. Mas o que é que o homem escuta? Obviamente a linguagem, a qual, porém, como já se viu, não é nem uma coisa nem uma pessoa, mas o laço fundamental que, ao mesmo tempo, mantém distintas e unidas as coisas. Segundo Heidegger, e muitos outros autores depois dele, o dizer original, ou seja, a palavra adotada daquela densidade ontológica fundamental da qual se falou, é um mito. Durante esses últimos decênios, sobretudo por mérito de Bultmann, o problema do mito tem adquirido importância capital, não só para a teologia, mas também para a filosofia. Mas, enquanto para Bultmann o mito representa uma degeneração da razão e, portanto, uma linguagem alienante, constituindo uma representação da realidade mediante categorias pré-científicas, fantásticas e metafísicas, para Heidegger, para Mircea Eliade, Paul Ricoeur, Vergot e muitos outros, o mito é a expressão mais direta, imediata, originária e, portanto, também a mais autêntica da realidade. Das duas hipóteses, qual é a justa? A do mito fábula ou a do mito verdade? Pensamento que jamais será possível estabelecer com certeza. A origem da linguagem, ainda mais a do mito, está envolvida num véu de mistério que nenhuma técnica filosófica ou psicanalista jamais conseguirá abrir. Parece-nos, porém, coisa certa que a linguagem implica uma referência metafísica, mas tal referência encontra-se por toda parte, em qualquer ente e em qualquer dimensão do homem, não somente na linguagem. O problema é saber se a explicação para tal referência é sugerida por Heidegger, a qual, além do mais, é uma pura e simples reexumação da teoria platônica das ideias. A saber se a existência de uma linguagem, as obras do Bultmann, Novo Testamento e Mitologia, e do Mircea Eliade é mito e realidade. A saber se a existência de uma linguagem que mostra abertamente uma linguagem derivada, secundária, dependente, finita, imitativa, como é realmente a linguagem humana, postula a realidade de uma linguagem primária, original, criativa, arquetípica, ou se a solução deve ser procurada em outro lugar. Não é nossa intenção propor aqui uma solução para este espinhosíssimo problema. Contentamos-nos com ter esclarecido a probabilidade da sugestiva tese do Heidegger, referente à dimensão e à função ontológica da linguagem.
as relações da linguagem com o pensamento, com as coisas e com os interlocutores. Passemos agora a considerar o problema do valor da linguagem de um outro ponto de vista, o das suas relações com o pensamento, com as coisas e com os interlocutores. É um tema que já abordamos no parágrafo anterior, mas é bom voltar a ele para tratá-lo mais explicitamente e de um ângulo diferente. Atribui-se à linguagem valor diferente segundo o modo de conceber sua relação com os três elementos acima referidos. Há quem se preocupa exclusivamente com o pensamento e concebe as palavras como espelho das ideias. Outros se interessam sobretudo com as coisas, privilegiando a função descritiva da linguagem. Outros, finalmente, olham somente para os interlocutores, vendo na linguagem o instrumento do seu encontro. Na análise linguística, a preocupação está centrada nas coisas. No existencialismo está centrada no sujeito que pensa. No personalismo e no estruturalismo está centrada nos interlocutores. Em todos os três casos há, porém, alternativas, normalmente duas, mas algumas vezes até três. Então, esse aí são um trecho dessa obra, que é A Linguagem Teológica, como falar de Deus hoje, do Batista Mundim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você achar dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para ser abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os mais de 4 mil inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles carotos por conta de conteúdo passe por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, o seu compartilhamento. Gostaria de agradecer também a todos aqueles que passam por aqui deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. No mais é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.